Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres. Eu sou o Carlos Camargo. Vou passar para você aí o endereço do escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello. Rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, bairro Santa Augusta, em Poços de Caldas. E o telefone é o 3721-7552. 3721-7552. Para quem vai fazer festa, recepção, aniversário, casamento, pode contratar aí para momentos felizes a doutora Luciana Mello, que nas horas vagas é tecladista e cantora. 999-676276, 999-676276. E o nosso WhatsApp aí para o telespectador que quiser mandar uma sugestão, fazer alguma pergunta, reclamação, fique à vontade. 984-51-30-33, 984-51-30-33. Vários assuntos vêm à pauta, mas nosso tempo é curto, então a gente não tem como discorrer sobre o assunto assim com mais profundidade. Então a gente vai dando aqui as notícias, porque o que nós trazemos aqui são notícias da área jurídica política, né? Porque uma coisa está atrelada à outra, né? Então uma decisão jurídica, uma lei acaba movendo uma atitude política dos governantes, e atitudes dos governantes também podem gerar leis, né? Projetos de leis e leis. Então nós tratamos aqui das leis federais, né? São feitas lá pelos legisladores em Brasília, e onde está o Congresso Nacional, que é a parte maior, né, do Brasil no que diz respeito à parte de leis. Nós temos em Brasília o Congresso Nacional, composto pelo Senado Federal e pela Câmara Federal, que fazem as leis federais. E cada estado do Brasil tem sua Assembleia Legislativa, com seus deputados estaduais que fazem as leis estaduais. E cada município tem os seus senhores vereadores que fazem as leis que dizem respeito ao município. Esses são os legisladores do Brasil. Está tudo parado em Brasília até dia 1º de fevereiro. Parado que eu digo no sentido de votação de leis no Congresso, porque está saindo uma legislatura e está entrando outra. Então aqueles deputados federais, aqueles senadores que foram eleitos e os que foram reeleitos vão voltar e vão começar a trabalhar no dia 1º de fevereiro. É o dia que inicia a chamada legislatura. Então existe uma diferença aí entre legislatura e sessão legislativa. Então, em 1º de fevereiro, com a posse dos novos eleitos e reeleitos, nós vamos ter a 57ª legislatura do Poder Legislativo do Brasil. O que significa? A legislatura é aquele período de 4 anos que eles foram eleitos. Uma exceção é no Senado, onde os senadores são eleitos para 8 anos. E a cada 4 anos troca-se, ou pode ser até reeleito, 1/3, numa eleição, 1/3 dos senadores, na outra, 2/3 dos senadores. Então, agora nós tivemos aí, na última eleição, nós votamos para a eleição de 1 senador. Os outros 2 já estavam em Brasília. Agora, na próxima, nós vamos votar para 2. Fica 1 de plantão, vamos assim dizer. Enquanto
votam para substituir 2, fica 1 de plantão. Quando vota para substituir 1, ficam 2 de plantão. Mais ou menos assim para entender. Então esse é o Senado. Então essa junção aí do Congresso, que é o Senado e a Câmara, forma a chamada legislatura. Nós vamos para 57ª, 57. Ela vai ter início no dia 1º de fevereiro de 2023 e ela vai até 31 de janeiro de 2027. Com esses aí, senadores e deputados federais. Então, esse período de funcionamento aí de 4 anos é relativo ao mandato desses que foram eleitos ou reeleitos. Agora, a sessão legislativa são as reuniões deles. Então, dentro da legislatura, existem 4 sessões legislativas. Uma sessão legislativa vai de 2 de fevereiro a 17 de julho. E outra vai de 1º de agosto a 22 de dezembro. É uma só. 2 de fevereiro a 17 de julho, vai ter umas férias. 1º de agosto até 22 de dezembro. Esse é o período de atividade parlamentar de sessões dentro do Congresso Nacional. Que na maioria das vezes é acompanhado também esse mesmo calendário por todas as assembleias legislativas dos estados. Então, dentro da legislatura, como eu disse, existem 4 sessões legislativas. Ou seja, 4 anos de trabalho, para ficar mais fácil para o entendimento. Eu ia falar semana passada aqui, acabei trocando um assunto e hoje eu marquei logo para o início para a gente explicar, principalmente o telespectador perguntando aí no WhatsApp. Essa história aí o patrão não vai poder demitir o seu funcionário, o seu cooperador, ele não vai poder demitir mais, a não ser por justa causa. Então criou aí um disse que me disse, e as pessoas não estão entendendo, ou estão entendendo além do que é a realidade. O que acontece? Não é bem assim. Há 26 anos atrás, o Brasil, ele fez parte da chamada OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é um órgão da Unesco, que visa proteger as relações de trabalho no mundo inteiro. E o Brasil, até então, era um signatário dessa OIT, Organização Internacional do Trabalho. E eles fizeram uma resolução lá, chamada Convenção 158, dizendo que, além da justa causa, a justa causa para o patrão mandar o funcionário embora, é sabido da maioria das pessoas, justa causa. Por que justa? Porque o funcionário fez alguma coisa grave. Não tem condições de ficar com ele mais na empresa. Então ele é mandado embora com justa causa. É uma atitude assim, que é tomada de último plano, de última forma. Patrão nenhum, em sã consciência, gostaria de dispensar um funcionário com justa causa. Mas dependendo do que aconteça nessa relação, não resta outra alternativa de mandar embora, de despedir com justa causa. Alguma coisa grave aconteceu nessa relação lá do empregado com a empresa e ele foi despedido. Ele pode depois, se não conformado com a atitude, entrar na Justiça do Trabalho. Isso aí, o direito não retira do funcionário. Agora, o que essa Convenção 158 dessa OIT
dizia que para mandar embora sem justa causa, demissão simples, também tem que justificar. Essa é a diferença. Com justa causa tem que justificar por que está mandando e por que é justa causa. A lei diz quais são os itens que motivam a justa causa. Então está tudo na lei. O sem justa causa, a partir do momento, o patrão não quer mais, está achando que não está dando certo, não teve nada de grave, o funcionário não roubou lá dentro, não furtou, não aprontou nenhum tipo de confusão, mas o perfil dele não está servindo lá para a empresa e vai mandar embora. É um direito que ele tem. Paga tudo o que é devido e dispensa, e põe outro no lugar. Às vezes a empresa está passando por um período desagradável na área financeira, precisa segurar a despesa, precisa enxugar, às vezes fechar uma filial, mas vai ter que despedir. Essas demissões são demissões sem justa causa. Demissão, vamos chamar assim, normal, corriqueira. O que quer essa organização, esse tratado, é que seja justificado também essa dispensão normal, corriqueira, sem justa causa. Que tenha que haver uma justificativa. A justificativa é essa. A empresa está passando por problema financeiro, a empresa está passando por dificuldade, teve que fechar uma filial, a empresa teve que diminuir a hora de trabalho, o turno de trabalho. Tem vários motivos, é só dizer por quê. Mas isso, lá na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele não aderiu a isso, esse tratado internacional, essa convenção. Não aceitou que se cumprisse dessa forma. Vai mandar embora sem justa causa, sem nenhuma gravidade, dispensa e está tudo certo, paga o que tem de pagar e acabou. Não tem que ficar dando satisfação para as leis trabalhistas, para a justiça do trabalho. E aquilo ficou parado. Um sindicato, na época, entrou na justiça, foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, contestando a legalidade do decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso, que havia baixado um decreto dizendo, não, essa convenção o Brasil não vai participar. Então eles alegavam que esse ato dele, esse decreto, estava inconstitucional, porque deveria ser feito através de uma lei. Porque quando o Brasil aderiu à Organização Internacional do Trabalho, teve uma lei autorizando. Então, para não participar mais dessa organização, ou não participar de algumas convenções desta organização internacional, também deveria existir a lei. Então ele teria praticado um ato que vai contra a Constituição, por isso que chama inconstitucional. Aquilo entrou lá no Supremo Tribunal Federal, já houve, 25 anos, 26 agora, já aconteceram algumas votações. Parece que 8 ministros já deram o voto dizendo da inconstitucionalidade da atitude do decreto do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, mas ficou parado, porque o restante não votou, porque eles pediram vistas, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal ele pode pedir vista, quer dizer, não, eu não vou votar agora, eu quero ler isso aí com mais profundidade, quero estudar esse caso. Então ele pede vista, ele pede para ver, ele leva o processo com ele e fica lá, o tempo que for, para ver esse processo. Agora, motivado aí por algumas pressões de alguns senadores, o próprio Supremo Tribunal Federal já baixou uma norma interna, determinando um prazo para que todos os processos lá tenham uma definição. Porque existem pilhas, montanha de processo lá parado há décadas.
Um deles é isso aí. Agora, há uma cooperativa de funcionários, o Sindicato de Funcionários da Agricultura e a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, entraram novamente para desengavetar aquilo lá e botar em votação. E agora, por causa dessa nova norma, que tem que votar mais rápido, não pode engavetar mais, vai vir à tona novamente. E aí criou esse negócio de o patrão não vai poder mandar o funcionário embora. Só vai poder se for por justa causa. Não é isso. Aí muito funcionário pode achar, não, então eu estou tranquilo, porque eu não faço nada de errado, ele não vai me poder mandar embora, porque não tem justa causa. Não é isso. Aliás, se for assim, é ruim até para o empregado achar que está levando vantagem, porque quando alguém é demitido por justa causa, ele não recebe o fundo de garantia. O auxílio-desemprego também não. Para arrumar emprego em outro lugar, sendo demitido anteriormente de onde ele veio de justa causa, quem que vai dar emprego? Qual que é o patrão que vai arriscar, o novo patrão? Então, né? Então achar, não vou poder ser mandado embora. Vai sim, vai, continua da mesma forma. Se isso for aprovado agora pela votação que vai terminar pelo Senado Federal, os ministros do Supremo vão dizer que esse ato, então, daquela época do presidente Fernando Henrique Cardoso foi inconstitucional. Então, ou seja, não tem mais validade. Aí fica a segunda parte, a interrogação. Nesse mesmo ato, esse tratado já está valendo? Ou volta a valer? Que para dispensar com justa causa também tem que haver justificativa? Ou vai ser preciso que exista uma lei regulamentando essa atitude trabalhista baseada nessa convenção internacional? Vamos aguardar, já que a gente volta. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Em um programa anterior, ano passado, eu tinha falado que o Congresso tinha aprovado uma nova lei que criava o CPF como número único de identificação. E agora esse projeto de lei que foi aprovado no Congresso virou lei, mas logicamente precisa da sanção presidencial, da concordância do presidente. Então ela foi sancionada agora. No dia 11 de janeiro, a Lei 14.534/2023, determinando o número do cadastro de pessoa física, que é o CPF, seja adotado como único número de registro geral, RG. No Brasil, a nova identificação só passará a valer integralmente, no entanto, após adequações feitas pelos órgãos públicos. O que é isso? É que o número do CPF, hoje, o número do CPF passou a ser mais importante do que o nome da pessoa. Porque o nome, dependendo da situação, a pessoa pode até trocar. Hoje já tem lei que diz que a pessoa pode entrar na justiça para tirar um determinado sobrenome, nome de família, ou colocar outro, mas o CPF não. Então o CPF, ele é único. E o CPF vai começar a contar desde a certidão de nascimento. Nasceu? Lá na certidão de nascimento vai vir o CPF. Dali para frente, tudo quanto é documento que for tirando, carteira de identidade, não vai ter o número da carteira de identidade, vai ser o número do CPF. A carteira de identidade vai vir normal, mas o número dela qual que é? O CPF.
E assim vai indo, para todo tipo de documento, até na morte. Certidão de óbito, número do CPF. Qual que é o número da certidão de óbito? O número do CPF. Então, vai fazer uma pesquisa para achar a certidão de óbito de fulano de tal. Pesquisa pelo CPF. Tudo é pelo CPF. A carteira de motorista, a carteira de trabalho. Falou em documento, número de documento vai ser o número do CPF. E isso é muito bom, porque fica uma coisa, qual que é o número mesmo da minha carteira de identidade? É tal. O número da carteira de motorista, nossa, eu não lembro. Qual que é o número da carteira de trabalho? Então, é muito número, está parecendo coisa de senha. É senha para isso, senha para aquilo outro. A pessoa não consegue memorizar tanta senha que tem que guardar. Então, o CPF vai passar a ser um número único. Lógico que vai demorar um tempo. Não consegue fazer da noite para o dia, porque os órgãos públicos vão ter que se adequarem, né, no sistema de sua informática para resolver esse tipo de coisa. Que eu acho que foi a lei, ela tem que vir para ajudar. A lei, ela não pode criar problema, não pode criar dificuldade, não pode mexer no bolso do contribuinte ou usar mal o dinheiro do contribuinte. Não. A lei tem que vir para facilitar a vida das pessoas. E essa aí foi uma excelente medida. Outro projeto, esse é um projeto que eu vou falar agora. O CPF está resolvido, já é lei. Agora tem um projeto que possivelmente vai à votação agora na nova legislatura, porque ele já é do ano passado. E eu separei aqui porque é interessante. É um projeto que proíbe veiculação de imagem de pessoas fumando na TV aberta. TV aberta. TV aberta, aqui, TV Poços, TV aberta. As outras que você vê aí, SBT, Record, Globo, essas outras, TV aberta. Esse projeto proíbe a veiculação de imagens de pessoas fumando, derivado de tabaco, droga, por emissoras de TV aberta. A proibição alcança obras audiovisuais também, filmes e séries de alcance local, regional ou nacional. Esse texto está em análise na Câmara Federal, que ela vai alterar uma lei, que é a 9.294/96, que trata das restrições ao uso e à propaganda de cigarro, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. Mas esse outro projeto aqui que eu estou dizendo é com referência à pessoa fumando. A autora é a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e ela disse que, apesar da proibição da publicidade, o hábito de fumar é estimulado pela exibição de imagens em novelas, minisséries e reality shows, nos quais os artistas ou participantes fumam ostensivamente. Essa proposta será analisada pelas comissões de Cultura, Ciência e Tecnologia, Comunicação, Informática, Constituição e Justiça. Quer dizer, esse projeto tem um caminho ainda a percorrer para chegar a ser votada. Então, muita coisa ainda pode acontecer. Mas a ideia dela, porque já existe um cerceamento de exibição, de propaganda, acabou tudo isso, né? Quem aí já tem mais de 30, 40 anos, lembra que tudo era patrocinado por cigarro, né? Futebol, corrida de carro, filme, novela, tudo patrocínio era de futebol. De futebol também, mas era patrocinado por empresas de cigarro. Cada um punha lá com o seu cigarro, a tal marca é melhor que a outra, e por aí vai. Gente fumando de todo jeito. Isso foi proibido. Mas, por exemplo, uma novela, que está lá, uma cena qualquer, e um dos artistas lá, porque ele tem que fazer a situação parecer real, né? Então, acende um cigarro, está fumando. Esse projeto é para isso, que não vai poder aparecer ninguém fumando em coisa de novela, filme, reportagem,
vai entrevistar alguém que está fumando. Então, é esse tipo de coisa, é proibir essa imagem do uso do cigarro. É uma forma que eu concordo, porque está provado cientificamente que o cigarro ele é causador de doenças graves e gravíssimas. Eu já fui fumante e já sei o que essa situação não é fácil. E quem fuma, para deixar de fumar, tem que ter uma força de vontade muito grande. Eu acho também de bom caminho esse projeto de lei. Telespectador perguntando, o que é isso, lei Rouanet, quem que é o Rouanet, que história que é essa de Rouanet? Bom, tem um costume de se batizar uma lei. A lei ela tem número, ela não tem nome, mas pegou-se um costume de batizar uma lei de determinado número de um nome de uma pessoa a quem diz respeito àquele assunto. Então, uma lei que tratava dos esportes, recebeu o nome de lei Pelé. A lei que veio para coibir, para punir os agressores de mulheres, tem o número dela, mas ficou conhecido como Lei Maria da Penha. Então, existe uma lei que é lá do governo do Fernando Collor, que ela foi criada, é uma verba que vai para o Ministério da Cultura. Na época, o secretário, o autor dessa lei, a pessoa que teve a ideia, tem o sobrenome de família, o nome de família, melhor dizendo, Rouanet. Então, quem deu a ideia? Quem foi o idealizador? Quem foi o Rouanet, Sérgio Rouanet. Então, Lei Rouanet. Ninguém sabe o nome da lei, só sabe o nome, Lei Rouanet. Então se fala demais na Lei Rouanet desde aquela época do governo do Fernando Collor. O que acontece? Agora com o último presidente o Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, ele entendeu que a lei estava abrangendo pessoas que não merecem e passou a régua e não soltou mais nenhuma verba. Agora, com o novo governo, a ministra da Cultura deu uma entrevista dizendo que encaixa no Ministério 20 bilhões de dinheiro para gastar com os artistas de todas as áreas, fornecendo dinheiro para suas obras, apresentações, projetos, shows e shows. E já agora, diz ela que até 31 de janeiro, início de fevereiro, já esses projetos que estavam todos parados, todos engavetados, todos que foram proibidos, tudo, já foi aprovado, vai soltar o dinheiro para esse pessoal todo. E já de imediato, 1 bilhão já vai ser fornecido aos artistas. E o que acontece? O que gera polêmica? Essa lei foi criada para favorecer os artistas independentes, para favorecer aqueles conjuntos que estão iniciando, aquelas equipes de teatro do interior. Eles não têm dinheiro, não têm capital para sair para o Brasil afora, levando a sua obra, levando a sua peça teatral, para poder exercer a sua profissão, a sua arte, e, consequentemente, receber o fruto disso, que é o dinheiro da venda dos ingressos. Não tem capital para fazer isso. Então, a Lei Rouanet veio para isso. Cantores aí, conjunto que estão tocando em garagem, que tocam finais de semanas, em bares, em boates, restaurantes, que querem dar um up na sua carreira, de difundir o seu trabalho por todo o país, viajando. Não tem capital, não tem dinheiro para isso. Então a Lei Rouanet foi criada para isso. Então é uma lei justa. Mas, infelizmente, o que nós vimos é uma dotação orçamentária dirigida para artistas consagrados, que são ricos,
milionários que não precisam disso. Então vai tirar do que não tem e vai dar para aquele que já tem e tem muito. Então, com isso, eu faço aí as minhas críticas à chamada Lei Rouanet. Infelizmente, esse assunto ainda merece algumas reflexões e a gente continua depois. Obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus, um grande abraço. Até a próxima.